Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Jesus Cristo tornou-se ateu antes de morrer? Na realidade, Jesus ele foi um dos muitos messias e realizadores de milagres, como a Nina Mendoza ou o Roni, o circular, que, nas palavras de Flávio Josefo, foram responsáveis pela ira de Roma com suas proclamações de independência. Basta analisar a Bíblia. Nos evangelhos, Jesus afirma que não quer mudar nenhuma vírgula da lei judaica. Mateus capítulo 5, versículo 18. Algo que somente um judeu de fé judaica poderia dizer. Ele próprio afirma que não é igual ao Pai. Vocês me ouviram dizer: vou embora, mas voltarei para vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João capítulo 14, versículo 28. Jesus está aí diferenciando-se, ele, Jesus, do Pai. Ele seria, portanto, um dos 11 ou 12 pretendentes messiânicos que sabemos que existia desde a morte de Herodes o Grande no ano 4 depois de Cristo até o início da primeira revolta judaica contra Roma. Longe da Palestina vivia Paulo de Társio e um grupo de judeus helenizados que estavam desgostosos com algumas práticas judaicas, por exemplo, circuncisão, a gastronomia, a separação dos não-judeus. Então eles se apropriaram do mito de Jesus e criaram o que inicialmente era um judaísmo mais flexível. O conflito entre esse grupo e o grupo dos judeus da Palestina, que conheceram Jesus pessoalmente ou que seguiram uma forma mais rigorosa de judaísmo, está registrado na própria Bíblia, o chamado incidente de Antioquia, o que levaria Paulo e seu grupo a se separarem ainda mais do judaísmo oficial, criando uma nova religião. Paulo, então, diz que não há mais necessidade da circuncisão e que a circuncisão deveria ser do coração. Não existe nenhum outro lugar da Bíblia, Jesus ou algum profeta dizendo que a circuncisão, que foi um pacto feito com Deus, era necessário fazer isso para que os israelitas fossem seu povo, foi uma ordem de Deus. Olha, todos aqueles que vão me seguir e que vão ser meu povo, que deverão fazer a circuncisão. A circuncisão foi um pedido de Deus. E Paulo simplesmente diz assim: não, não é mais necessário esse tipo de circuncisão, de cortar a carne do pênis para fazer parte do reino de Deus. De hoje em diante, eu digo a vocês que basta crer em Jesus do coração, que vocês já estão circuncidados no coração e não mais no pênis. Então, Paulo muda toda a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Isso, é claro, cria uma raiva, um ódio muito grande nos israelitas, nos judeus mais radicais. Finalmente, no início do século IV, Constantino sistematizou as lendas cristãs para criar um conjunto organizado que pudesse ser usado para fins políticos. Constantino foi muito esperto. Muitos que mencionam Flávio Josefo e não conseguem mostrar uma única menção de Jesus feita por Josefo. Desde Jesus, entre os anos 50 a 92 depois de Cristo, em 127 palavras, e todas sabemos que isto é uma interpolação. As palavras que estão nos textos de Flávio Josefo já é um consenso dos historiadores de que não foi Flávio Josefo que falou, mas foi alguém que, quando estava copiando o seu livro, interpolou, colocou ali.
Paulo morreu em 64 depois de Cristo, decapitado. Seu melhor amigo Sêneca também era historiador e ele também não fez nenhuma menção a esse Messias, mesmo sendo o melhor amigo de Paulo. Sêneca foi decapitado em 67 depois de Cristo. Então essa análise acerta em cheio o ponto histórico e desmantela completamente o mito teológico. Não se trata de Jesus Cristo ter se tornado ateu, mas sim de Jesus ter morrido como um judeu nacionalista apocalíptico, completamente alheio ao cristianismo que foi inventado posteriormente. O texto descreve com precisão cirúrgica. Jesus nunca fundou o cristianismo, como o texto de Mateus afirma claramente. Ele era um judeu ortodoxo que veio para cumprir a lei de Moisés, não para aboli-la. Sua mensagem era para os judeus. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. E a mulher diz assim: olha, os cachorros comem as migalhas que caem no chão dos seus donos. Então, faça alguma coisa por mim. Eu não sou filha de Israel, mas eu sou um cachorrinho pedindo as migalhas. Jesus leva um susto com tamanha inteligência dessa mulher e dá uma resposta: olha, essa aqui tem muito mais fé do que vocês, etc. Ele se via como um profeta ou um messias terreno que libertaria o povo do jugo romano. Hanina Bendosa. É por isso que Roma o crucificou. Não por se declarar o filho de Deus, os romanos não se importavam com os deuses judaicos, Jesus podia dizer o que ele quisesse, mas por sedição política, por se proclamar rei dos judeus. Então, quando Jesus se proclama rei dos judeus, ele está criando uma sedição, como se tivesse duas sedes, um rei que já existe e ele que quer depor esse rei que já existe e ele ser o novo rei. Isso é sedição. O verdadeiro inventor do cristianismo foi Paulo de Tarso, isso a gente sabe. Paulo, que nunca se encontrou com Jesus pessoalmente, pegou a figura histórica, crucificada, e a fundiu com conceitos do paganismo helenístico e das religiões de mistério, o Deus que morre e ressuscita para salvar a humanidade. O incidente de Antioquia mencionado é a evidência mais forte de que os discípulos originais de Jesus, Tiago e Pedro, não reconhecem a invenção de Paulo. Houve uma verdadeira disputa, porque Paulo queria vender um judaísmo diluído e franqueado aos pagãos para obter convertidos, eliminando a circuncisão e as leis dietéticas. Constantino apenas deu o toque final. No século IV, o Império Romano estava em ruínas e Constantino viu na rede coesa de cristãos a ferramenta perfeita para unificar o Império. No Concílio de Nicéia, que ele convocou em 325 d.C., foi votado o decreto de ordem política de que Jesus era Deus. Os evangelhos que diziam o contrário foram perseguidos e o Frankenstein teológico foi criado, o que as pessoas hoje leem literalmente como verdade. Jesus não se tornou ateu na cruz, ele se tornou um homem frustrado. Seu único grito, segundo os evangelhos, meu Deus, por que me abandonaste? Não é o grito de um Deus cumprindo um plano cósmico, mas o grito de um fanático religioso que percebeu, no último segundo da vida, que os anjos não o retiraram da cruz e que seu Deus não passava do silêncio do céu. O cristianismo moderno é a adoção de um mal-entendido histórico. Um grande abraço, tchau, tchau.